Olá, tudo bem com você que nos acompanha em mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN? Contamos com a sua participação também nessa conversa de hoje, em que os temas serão economia na cultura, marketing cultural, e o nosso convidado é o professor da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, professor Manuel Marcondes Neto, um dos autores do livro Economia da Cultura, Contribuições para a Construção do Campo e Histórico da Gestão de Organizações Culturais no Brasil, livro esse que o professor Manuel Marcondes escreveu ao lado de Luzia Angeletti Ferreira, publicado pela editora Ciência Moderna. Professor Manuel Marcondes Neto, tudo bem com o senhor? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Milton. Muito grato também de estar aqui na CBN com você. Professor Marcondes, vamos começar pensando um pouco aqui sobre o conceito de economia da cultura. O que é isso? Bom, pensar aquilo que a gente conhece como peças de teatro, musicais, filmes, literatura, poesia, pensar essa atividade humana, essa produção, como algo que possa ser comercializado, que possa ser bem distribuído, tirar um pouco a aura do trabalho artístico, sem conspurcá-lo, sem mexer na sua essência, mas tornando o produto para ser fruído, para ser, entre aspas, consumido pela sociedade. Quer dizer, é um enfoque de bens culturais, como bens econômicos, que possam ser amplamente difundidos. Quando nós falamos aqui em cultura, em negócio, quando nós misturamos esses dois conceitos, isso ainda gera algum tipo de constrangimento, principalmente por parte de quem produz arte? Ainda sim, ainda gera menos. Eu estudo esse tema há bastante tempo, há pelo menos 25 anos, e mudou bastante. No começo do chamado marketing cultural, os artistas tinham muito preconceito de, por exemplo, participar de uma reunião numa área de marketing de uma empresa. Eles viam o marketing como algo pouco ligado ao tipo de trabalho que eles realizam, né? Por outro lado, o pessoal nas empresas também via o artista como uma pessoa difícil de você negociar, porque ele teria assim uma liberdade que impediria você de, por exemplo, fazer um contrato com ela, né? Então, os produtores culturais vieram trabalhando como embreagem nessa relação. Eu acredito que nós hoje evoluímos bastante, mas ainda existe um pouquinho de preconceito. Isso ainda precisa ser mais trabalhado. E já que nós começamos falando aqui sobre este conceito da economia da cultura, o André já pergunta o seguinte, já que vocês estão explicando o que é a economia da cultura, também pode explicar o que é marketing cultural. Tem uma característica específica de marketing cultural que se diferencia de outros modelos de marketing? Eu fiz uma pesquisa na USP, na qual eu queria provar que o marketing cultural era uma atividade positiva para a imagem institucional das empresas. Então eu tinha essa preocupação. E fui fazer uma tese. E tive dificuldade, porque quando eu fui entrevistar as pessoas na área da administração, isso não havia sido conceituado ainda. Então eu tive que dar um passo atrás, ao invés de ver só a adequabilidade da atividade, e também conceituá-la, olhar a literatura diferenciada e tal. E chegamos a um conceito de marketing cultural, que seria a atividade deliberada de financiamento, público ou não, de serviços e produtos culturais que viriam a enriquecer a sociedade de maneira geral, que é um conceito do Celso Furtado, enriquecimento da sociedade, cultural da sociedade. Muito bem. Esse marketing cultural, 90% das atividades que ganham esse rótulo são patrocínio, que é uma coisa muito antiga, muito estabelecida, não precisava de um nome novo para essa atividade. Mas os outros 10% que são outras 3 modalidades, porque a modalidade de patrocínio é aquela que eu chamo de marketing cultural de meio. Quer dizer, o marketing cultural, apoiar atividades artístico-culturais, a empresa fazê-lo, seria um meio dela se promover sua marca. Então isso
é o que eu chamei de marketing cultural de meio. O marketing cultural de fim seria aquele exercido pelas organizações que têm a cultura como objetivo. Então, um museu, uma biblioteca, se ela realiza uma atividade de marketing, se ela usa as ferramentas de marketing, seria um tipo de marketing cultural. O outro, talvez mais importante e mais adequado uso da palavra marketing, é o marketing cultural de agente. Quer dizer, aquele que é um empreendedor, que é um sujeito que se coloca produzindo com risco. Então, essa atividade é genuína de marketing, que vai desde o desenvolvimento da proposta de valor, passando pela sua precificação, pela sua distribuição, pela sua promoção. Então, talvez a aplicação genuína do termo marketing nessa modalidade de agente que é muito tímida entre nós no Brasil. A atividade privada aqui é muito fraca. E por último, o marketing cultural misto, que é o que mais cresce, é o tipo de parcerias que se dá, por exemplo, entre um centro cultural público e uma empresa. Então você tem aí um mix. O problema aí é ver quem é que é o pai da iniciativa. Como é que fica a minha marca? Quem é mais forte, né? A marca do centro cultural ou a marca do patrocinador? Ainda pode ter um apoiador. Então essa modalidade ainda é a mais complexa e mais difícil de você aquilatar no que aquilo me beneficia. Professor Marcondes, por que a impressão que se tem é que quando se trabalha com marketing cultural ou se pensa em fazer negócio com a cultura, sempre quem sai ganhando é a empresa e nunca o artista? Isso é uma questão importantíssima. Quem tem se beneficiado mais das atividades, das iniciativas de marketing cultural tem sido os anunciantes e as agências. Porque depois do advento das leis de incentivo fiscal, que é importante que se diga que isso não é sinônimo de marketing cultural. É interessante que sempre que aparece o termo marketing cultural, se associa às leis de incentivo. Na verdade, nós precisamos verificar se o marketing cultural realmente se estabeleceu quando os incentivos fiscais saírem de cena. Isso é quase um marketing fiscal. Exatamente. Porque você tem benefício fiscal, usa aquela verba, é algo legal, né? Não se trata de nada que não esteja dentro da lei. Só que as empresas escolhem atividades que têm mais visibilidade, que têm mais relação com seus públicos. Então, muitas atividades culturais estão fora desse espectro. Então, a ponta do artista e, principalmente, a ponta do consumidor de arte e cultura é que tem sido menos beneficiadas. De um lado, então, as agências e empresas, anunciantes, e do outro, artistas e público. Esse lado tem sido mais beneficiado do que o outro. Como é que se consegue equilibrar isso? Fazer com que todos esses personagens que fazem parte desse cenário possam ser beneficiados, a arte seja realmente remunerada e a sociedade ganhe culturalmente com isso? Porque aumentaria a oferta a diversidade de oferta. As modificações que foram gestadas na última administração do Ministério da Cultura, elas vão nesse sentido. Elas estão em análise, estão no Congresso Nacional, modificações na Lei Rouanet, que é uma lei boa, é um sucedâneo da Lei Sarney, é uma Lei Sarney aperfeiçoada, a Lei Rouanet. A Lei Sarney é de 1986, a Rouanet é de 91. Ela é um aperfeiçoamento e ela seria melhorada ainda mais nessas características com as modificações que lá estão, que foram fruto de muita ausculta. O Ministério da Cultura, a partir de 2003, inclusive o primeiro seminário foi na UERJ, em 2003, os 27 unidades da federação foram ouvidas em grandes seminários com a participação de artistas e produtores, e depois de toda essa ausculta, o Ministério da Cultura preparou modificações à lei Rouanet. Só que, no meu entender, ela demorou muito para encaminhar ao Congresso. Isso foi para o Congresso em 2010. Então, aí houve uma transição de governo, isso está um pouco paralisado e continuamos usando a lei Rouanet do mesmo modo. Que tem os problemas da concentração em Rio, São Paulo e Brasília, tem o problema da concentração por esses entes. 3% dos proponentes manipulam 50% das verbas. Quer dizer, esses problemas podem ser resolvidos com aperfeiçoamentos legais.
A Márcia pergunta o seguinte: as empresas no Brasil, quando investem em cultura, o fazem por filosofia, como uma ação de marketing, para ficar bem com os intelectuais, ou para obter os benefícios do abatimento de impostos? Faço essa pergunta porque só vejo nomes de empresas atreladas a grandes peças de teatro, espetáculos. Não há nome de grande empresa quando a peça de teatro, por exemplo, não tem um ator da Globo, uma pessoa famosa. Isso nós não podemos culpar, não é, as direções, as diretorias de marketing por agirem assim, não é? Elas querem colocar o seu apoio, sua marca, junto a iniciativas que vão atender aos seus mandamentos de marketing lá do seu produto, da telefonia, de automóvel, de banco. A lei que precisaria ser aperfeiçoada para dosar isto, não é? Na verdade, a pergunta da ouvinte leva para esse ponto, né? A necessidade de você ampliar a dotação, reduzindo um pouco essa concentração. É isso que a gente pode fazer, ou com legislação ou com regulamentação infraconstitucional. O problema, o senhor mais uma vez já citou aqui a questão da lei. O problema está na lei ou está na própria organização das instituições de cultura para tentar ser sustentável nesse negócio? Essa é a questão do marketing cultural de fim, não é? As organizações culturais no Brasil, elas não se prepararam para o marketing. Você vai a uma quantidade de museus, a menor parte deles vai ter um setor pensando nisso, pensando no público, em como encantá-lo, como trazê-lo uma segunda vez ao museu. Quer dizer, isso é uma disciplina, né? Até tem uma colega professora que fez um dos prefácios, a Rosane Carvalho. Ela é especialista em marketing de museus e pesquisa de público. Você precisa fazer pesquisas de público, você precisa fazer o marketing do museu, né? Então as entidades culturais precisam também se equipar, porque elas disputam verba com a empresa automobilística, com o banco, junto ao MINC. Você tem lá a CNIC, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, ela analisa os projetos. E a aprovação é bastante democrática, não se analisa lá se algo é cultural ou não. O problema é que são dados mais certificados de captação do que o governo vai abrir mão em termos de verba. Então, há um funil, né? E isso vai parar nas empresas. Elas é que vão tomar as decisões de patrocinar. Então, acaba desaguando muitas vezes em grupos artísticos ou iniciativas que não precisariam de incentivo. Poderiam ser feitos com verba de marketing. Seria mais, digamos assim, não seria mais legítimo, mas seria dentro dessa perspectiva de ampliar a oferta, mais adequado. Bom, professor Marcondes, nós começamos essa conversa aqui definindo um pouco o que é a economia da cultura. Eu queria entender uma outra coisa sobre a economia da cultura. Qual é a importância dela hoje no peso, por exemplo, do desenvolvimento econômico de um país? O que isso representa como o Brasil? O levantamento, digamos, científico que a gente mais utiliza na área é o levantamento feito pela Fundação João Pinheiro em 98, que apontou 0,8% do PIB seria a fatia da cultura no PIB do Brasil. Esse número já mudou, naturalmente, mas essa pesquisa, com essa metodologia, não foi replicada em 99, 2000, 2001, como seria fundamental. Inclusive, a nossa provocação no subtítulo do livro, que é uma contribuição à construção do campo, quer dizer, a ideia de você ter uma economia da cultura analisada, estudada, começa na contabilidade da cultura. E a formação da Luzia é justamente de contadora e auditora. Então você precisa primeiro buscar os dados básicos, relacioná-los, contextualizá-los para produzir informação, para produzir decisão. Então, os números divergem muito. Fala-se no Rio de Janeiro, já se falou em 6% do PIB do Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro tem muita atividade relacionada à mídia. E há uma dificuldade de se relacionar tudo que faz em mídia com cultura. Você, por exemplo, a telefonia celular
ela está contabilizada. O gasto com telefonia celular, ela aparece às vezes contabilizada como gasto em cultura. E é uma outra coisa que você faz quando você usa um telefone celular, você está se comunicando. Na pesquisa de domicílios, do que as famílias dedicam aos seus diversos gastos. Então, isso precisa ser afinado, precisa continuar a ser trabalhado durante um bom tempo para que a gente tenha robustez de informação para orientar políticas públicas e privadas. Porque há empresas privadas, há entes privados que querem ter políticas culturais. Não só os municípios, estados e União. Mas isso só se vai fazer com mais informação. Me permita aqui trazer mais participações dos nossos ouvintes internautas. O Matheus quer saber qual é a vantagem para uma empresa quando esta decide investir em cultura, o que ela ganha com isso, além do que o senhor já chamou a atenção, inclusive, do benefício fiscal que tem. O incentivo fiscal, ele existe em qualquer país do mundo e para várias atividades para incrementar uma área. Depois ele normalmente sai de cena, porque ele fortalece alguns players, né? Produtores, distribuidores, casas de espetáculo, patrocinadores. Depois ele sai de cena. Ora, nós estamos com 25 anos de incentivos fiscais à cultura. E eu tenho aí eu coloquei isso no livro, que nós não tenhamos criado uma cultura de marketing cultural. Porque, inclusive respondendo ao comecinho da pergunta da ouvinte anterior, os próprios diretores de marketing, eles já hoje são mais verdadeiros. Eles dizem, nós fazemos isso por incentivo fiscal. Nós buscamos um incentivo fiscal. No começo eles diziam assim, não, nós fazemos o que é muito importante, tal. Só a minoria admitia. Hoje não, eles admitem. Existe um incentivo fiscal, eu vou usar. E é legítimo que use. Sem nenhum problema. Agora, há o desenvolvimento dessa cultura já, do marketing cultural, dentro das corporações, por exemplo, ou não? Fica dependente do incentivo cultural, do incentivo fiscal? Eu temo que não. Eu temo que com a saída do incentivo fiscal, se reduziria muito o apoio das empresas à cultura. Mas isso só poderia ser verificado, por exemplo, numa cidade que tenha uma legislação e que ela tira essa legislação de cena. Nós poderíamos pegar esse locus e fazer um estudo. Nós não temos esse fato, ele não aconteceu. Nós temos as leis federais, que são a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, e temos estados que têm leis de cultura e temos municípios que têm leis de incentivo à cultura. A grande maioria das iniciativas que as empresas têm ainda é relacionado a esse benefício. Professor Marcondes, das produções artísticas desenvolvidas no país, quais são as mais procuradas ou as mais beneficiadas pelo marketing cultural nesse momento? A gente fala aí de teatro, o senhor falou do museu, nós temos os livros, enfim, temos diferentes tipos de produção. Qual delas são mais procuradas ou qual é a mais beneficiada ainda? Bom, o cinema, ele tem um tratamento de indústria, isso é correto, porque ele funciona assim. Uma produtora precisa ter projetos que ela vai encaminhando, né? Um filme, o seguinte, depois outro, e eles têm longa duração no processo de produção. E a lei do audiovisual ela é muito vantajosa. Além de você poder abater 100% do que você entregou à produtora do seu imposto de renda, você ainda se torna cotista do filme. Quer dizer, se o filme vai muito bem na distribuição, porque uma coisa é produzir o filme, se ele vai a público ou não é outra coisa. Você produzindo o filme, você já se beneficiou. Se ele for a público, ele tem o lucro, se ele for bem, na bilheteria, depois ele pode ser comercializado para DVD, depois ele pode ser comercializado para a televisão aberta, para a televisão fechada, aberta e exportado. Então você se torna sócio dessa iniciativa. Então a lei do audiovisual carreia a maioria dos recursos. Depois vem a música, que a música brasileira ela é, digamos, entre aspas, primeiro mundo. Nós podemos dizer que em outras áreas também nós somos primeiro mundo, mas em música o Brasil é o caso
em que a gente consome mais música brasileira do que música estrangeira. É o único país do mundo em que isso acontece. Então a nossa produção é muito rica. Então é o cinema e a música, nessa ordem. Já que o senhor falou no cinema, o Andrade quer saber o seguinte: é verdade que no Brasil um filme, quando é produzido, ele já está pago quando começa a ser exibido, não há risco nessa atividade? E aí o senhor, de certa maneira, explicou como é o modelo da produção de filmes no Brasil. Sim, porque se você faz o projeto, e veja bem, quem é que vai entrar num projeto se não tiver a percepção de que ele vai chegar ao seu final? Então, digamos, o projeto do produtor é produzir o filme. Então ele valoriza isso e ele comercializa isto. Porque a questão da distribuição, que é o maior nó não só da indústria cultural, de qualquer indústria. Você para escoar uma produção de automóveis, você precisa de portos, de minério, você precisa de ferrovias. Então, distribuição é um problema no mix de marketing, sempre sério. Na indústria cultural não é diferente. Você encontrar público, você receber plateia no seu espetáculo, você depende da chuva, você depende do flanelinha, você depende do ônibus, do metrô, você depende da segurança da cidade. Para uma pessoa decidir sair de casa e assistir um espetáculo, ela tem que tomar tantas decisões, né, que às vezes ela prefere ficar em casa. Então a distribuição ela é um nó e muitas vezes a distribuição leva tanto dinheiro quanto a produção. O caso assim folclórico é o do Titanic. A lenda diz que o filme era quase impossível como negócio. Ele custou tanto que seria uma empreitada suicida. E alguém decidiu investir para cada dólar na produção, mais um na distribuição. Então, se ele era, digamos, um rombo de 100 milhões de dólares, ele virou um rombo de 200 milhões de dólares. Mas por causa disso, ele se tornou um sucesso. A distribuição dele o fez ser um sucesso. O que a gente tem de dado é mais ou menos, esse foi um pouco de ápice. Para cada centavo colocado na produção, mais um na distribuição, que aí inclui os custos de promoção, que é uma coisa caríssima. Então imagina, o sujeito fez o filme, ele tem que fazer também um outro projeto de patrocínio para distribuí-lo. E aí fica caro. Por isso que só grandes empresas realmente vão para o cinema. O senhor falou em caro aqui, a Flávia pergunta por que é tão caro consumir cultura no Brasil. O preço do ingresso de uma peça, ela cita aqui, de 60 a 80 reais, no caso de um teatro em São Paulo. Com isso não dá para ir ao teatro toda semana, por exemplo. O preço, precificar o valor desse tipo de produto que vai ser oferecido para o público é uma outra estratégia também complicada para quem acha que a arte é só criar? Olha, viramos um curso rápido de marketing, porque distribuição é o nó. E tem um nó que vem antes desse, que é a precificação, que é um problema terrível. Você tem que atender aos custos e você tem que atender ao bolso de quem consome. Essa equação é muito difícil. Produzir teatro é muito caro. Então, o preço do teatro no Brasil advém disso e fica um pouco difícil de compreender quando uma peça de teatro ela recebe patrocínios, porque que ela ainda assim cobra ingressos caros. É claro que há iniciativas como, por exemplo, um dia ou dois na semana, você tem um preço, digamos, popular. Isso é interessante. Hoje em dia, o Ministério da Cultura quer esse tipo de contrapartida. Quando você pede apoio para uma peça de teatro, você tem que dar ingressos para escolas, você tem que fazer récitas em praça pública. Existem esses mecanismos. A CNIC, ela não aprova, às vezes, o projeto sem fazer também uma sugestão de uma récita pública, de um espetáculo grandioso. Você viu agora o Kirov fez uma apresentação na Quinta da Boa Vista. Então isso é meritório. As pessoas foram ao Teatro Municipal, pagaram caro, mas as pessoas puderam ver também de graça na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, o Kirov. Um marketing cultural bem desenvolvido, uma estratégia de marketing cultural bem desenvolvida, torna a cultura mais acessível? Não tenha dúvida. É por isso que eu continuo tentando levar o conceito ao artista, porque quando foi preparada a tese de marketing cultural, ela tinha esse objetivo inicial, mas ela acabou ficando muito no campo das empresas.
As empresas acabaram adotando o marketing cultural e não o artista e o grupo artístico. Então hoje, eu agora estou pesquisando marketing para as artes. Quer dizer, a gente precisa levar o conceito de marketing sem mistificações para o produtor primeiro, aquele que é o criador, né? Se ele, é claro que não é ele que tem que se apossar das técnicas de marketing, é alguém que está no entorno dele, né? Mas ele tem que compreender a importância disso e não entender que isso vai contaminar o seu trabalho. Ele deve perder o preconceito, porque é importante frisar o seguinte, que o patrocinador, ele não entra no mérito da obra de arte. Isso é muito importante, né? Porque se ele vai mexer na obra de arte, aí complica. Aí realmente o artista tem razão de ficar incomodado, né? Agora, eu estava num seminário semana passada de crowdfunding, que é esse patrocínio afetivo. Quando chegou ao Brasil, chamou-se patrocínio afetivo, a imprensa. Agora se fala em patrocínio colaborativo. Quer dizer, você lança uma iniciativa na internet e pede quantos reais você pode me ajudar e tal. Então, eu estava num seminário sobre de um disco que foi produzido nessa modalidade crowdfunding e foi dito o seguinte, que só entraram no disco as 12 faixas mais do agrado daqueles que ajudaram. Ou seja, aquela 13ª faixa não foi para o CD, porque, como eles estavam fazendo o disco com o apoio dos ouvintes, eles tiveram a decisão de manter no disco só essas músicas. Ora, isso é marketing puro, porque é você fazer uma produção de acordo com o que o público demanda. Então, no processo artístico tradicional, jamais o artista deixaria a 13ª música de fora, porque faz parte daquele conceito que ele bolou para aquela obra de arte, aquela 13ª música. Agora, no crowdfunding, eu pude ver a estratégia de marketing implantada na sua íntegra. Quer dizer, só entraram as músicas do agrado do público. E só isso. Muito interessante. Quais são os bons exemplos que nós temos que poderiam servir de modelo para o Brasil nessa área? Bom, na minha tese, foi o MAN de São Paulo, Marketing Cultural de Fim, quer dizer, um museu que trabalha muito bem o arsenal de estratégia de marketing para atrair público, para formar nova formação de plateias, fala tanto disso, né? O MAN. No caso do marketing cultural de agente, a Delarte, por acaso é quem trouxe o Kirov, que é uma empresa que o faz, e muitas vezes com risco, traz um artista e vamos ver se ele vai ter público. Muitas vezes não chega ao valor, você perde. O empreendedor, ele ganha e perde. Institucionalmente, aí falando um pouquinho mais da teoria institucional, que a Luzia nos traz, porque esse livro se baseia na dissertação de mestrado dela, você tem institucionalmente essa coisa de que o Estado produz cultura no Brasil. 2 constituições brasileiras dizem ao Estado cabe prover a cultura para o povo. Então tem essa coisa de que a gente espera sempre do Estado essa oferta, deixando de lado o privado. Mas a gente precisa desenvolver o lado privado, o lado negócio, oferecer arte com risco. Isso precisa crescer no Brasil. Mas o senhor citou, por exemplo, a questão do MAN. O que o MAN fez, que estratégia foi que o MAN usou que serve como modelo, portanto? Ele tem modalidades de adoção. Então, por exemplo, você é um empresário, você quer ajudar o MAN, você vai dar uma anuidade para o MAN. E você tem várias categorias. Então, a sua marca vai aparecer lá entre os patronos do MAN o ano todo. Então, lá aparece você como Aí sim, talvez coubesse mais a palavra mecenas, porque o mecenato feito com o dinheiro da renúncia fiscal não é bem o mecenato. O mecenato seria você tirar dinheiro do seu bolso, não incentivado, e entregar para uma causa. Então, no MAN acontece isso. Agora, é importante frisar também o seguinte,
As empresas pequenas e médias estão fora desse contexto, porque elas declaram impostos por lucro presumido e isso as inviabiliza de participar. E você sabe que a maioria das empresas brasileiras é média e pequena. Então, as grandes empresas usam incentivo, mas uma média empresa poderia dar uma ajuda para o MAN a um valor baixo e constar como um dos patronos do MAN. Outra coisa, eles têm lojas do MAN fora do MAN. Então você chega no shopping center e tem uma lojinha do MAN. Então você compra uma reprodução de uma obra de arte, uma caneca, uma caneta. Esse merchandising também gera renda para o museu, né? Além de cursos, o MAN tem cursos. Esses cursos que acontecem no auditório do MAN são pagos. Isso também gera recursos para o MAN exercer a sua atividade fim. Só para a gente, mais ou menos, concluindo essa nossa conversa aqui, marketing cultural é um bom negócio? É. Para quem? Bom, realizado nesse contexto de marketing genuíno, né, de proposta de valor, de precificação, de distribuição e de promoção, para todo mundo. Com o aperfeiçoamento das leis, ele permitiria maior diversidade de oferta e maior acesso. Maior diversidade de oferta por parte do artista, e mais artistas poderiam oferecer, e maior diversidade de consumo, entre aspas, porque mais gente teria acesso. A cultura brasileira está ganhando com o trabalho que se faz de marketing cultural, ainda, aparentemente, pelo que o senhor nos contou até aqui, de uma forma iniciante, mas a cultura brasileira está ganhando com isso? Muito. Nós tivemos agora uma feira no Rio de Janeiro, Arte Rio, foi um sucesso de público, inesperado. As pessoas declaram assim, foi inesperado, foi além das nossas expectativas. Quer dizer, o Brasil está na mídia, o Brasil está na pauta, o Brasil sempre esteve na pauta da arte e da cultura, né? Então nós temos que surfar essa onda, profissionalizar mais pessoas, formar mais gente, promover estudos nesse campo. Quer dizer, é um campo a ser desenvolvido. Essa é a nossa tentativa de contribuir para essa iniciativa de fomento. Professor, de experiências no exterior, que pode servir de exemplo, de olhares que vêm do exterior e que nos ajudam a compreender melhor este tema e até as estratégias que são necessárias nessa área para as empresas e para o próprio mercado cultural brasileiro. Bom, nós temos no Brasil uma questão tanto quanto híbrida, né? A gente olha para a França, que tem um modelo estatal forte, e a gente olha para os Estados Unidos, que tem um modelo privado forte. A gente pode ter as duas coisas. A Lei Rouanet quer trazer o privado, mas com recursos públicos. E as nossas instituições culturais são muito fortes, Biblioteca Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, a Funarte, elas são instituições do Estado importantes. Tentar fazer esse mix, quer dizer, não ficar só na política de incentivo, que isso hoje é quase só política cultural. Nós temos uma verba que não cresce, o Ministério da Cultura não é importante. E a verdade é essa, a sociedade não dá a importância que poderia dar à cultura. Ela está entre as últimas prioridades do governo federal. A gente não consegue passar de 1 bilhão. Quando chega a 1 bilhão, a gente contingencia. Então é um ministério frágil. Nesse aspecto, eu estou convencido hoje, depois de 25 anos, estudando o assunto, que a separação do Ministério da Educação não foi tão positiva. E talvez a sigla MEC continue teimosamente para nos chamar a atenção de que educação e cultura têm que continuar juntas. Professor Manuel Marcondes Neto, muito obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós conversamos com o professor Manuel Marcondes Neto, que é professor da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, e um dos autores, ao lado da auditora Luzia Angeletti Ferreira, do livro Economia da Cultura, Contribuições para a Construção do Campo e Histórico da Gestão de Organizações Culturais no Brasil, publicado pela editora Ciência Moderna. Quero agradecer também a você que participou dessa nossa conversa hoje no Mundo Corporativo da CBN. Até a próxima!